Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que os irmãos estejam na paz do Senhor. Que possamos juntos estarmos nos preparando para aquele grande dia. Hoje eu falarei sobre o livro de Joel. Então, vamos estudar este livro para ver o que Deus tem revelado nele para nós. Então, o título do nosso estudo, o livro de Joel nos revela os últimos dias. O livro de Joel nos revela os últimos dias. Então, nós estudaremos tudo aquilo que Deus revelou para Joel em relação aos últimos dias desta terra governada pelo diabo e o seu sistema. Então, nós sabemos que o sistema do maligno, o governo do diabo nesta terra caída, nesta terra que o diabo governa, está no seu final. Ele tem só 6.000 anos para governar esta terra. E os 6.000 anos dele já está encerrando-se com a última semana de Daniel. Então, a última semana de Daniel encerra os 6.000 anos do governo do anticristo neste mundo, né? Então, vamos para Joel, capítulo 1, que diz assim. Joel 1, versículo 1, nos diz o seguinte. Antes vamos orar, pedindo a direção do Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta terça-feira, 26 de novembro, que o Senhor nos abençoe nestes últimos dias de 2024, né? Nós já estamos, Pai, hoje, 26 de novembro de 2024, e o Senhor nos abençoou, está nos abençoando e nos abençoará. Abençoa o teu povo espalhado por todo o mundo, e todos estes que ouvem estas mensagens, estas revelações da tua palavra, através de mim e de outros que o Senhor está usando, que estejam sendo edificados, crescendo no Senhor para aquele grande dia do arrebatamento. E assim fortaleça a nossa fé. No nome de Jesus, amém. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Joel 1 e 2 nos diz assim. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Então, vamos ver o que Joel está falando aqui. Então, versículo 1 e 2. Transmite aos anciãos e todos os moradores da terra esta palavra. Então, Joel está falando aos moradores de toda a terra e também aos anciãos de Judá, né? Então ele diz, ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Agora, essa terra é a terra planeta, o planeta Terra, ou é a terra de Judá, né? Então, naqueles dias, era a terra de Judá, mas nos nossos dias é toda a terra.
Porque naqueles dias de Joel, a terra de Judá era o povo de Deus, mas nos nossos dias, o povo de Deus está espalhado em todas as terras, em todas as nações, em todo o planeta Terra. Então, a Bíblia é bem clara quando diz: o que foi, volta a ser, porque nada é novo debaixo do sol. Então, debaixo do sol, nada é novo. Aconteceu uma vez e volta a acontecer. Então, o que aconteceu no tempo de Joel está voltando a acontecer nos nossos dias. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos. Anciãos eram os líderes das tribos de Israel. No caso, Judá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e os levitas, né, que eram responsáveis pelo culto, pela adoração, pelo ensinamento da palavra no templo. E escutai todos os moradores da terra. Aí Deus faz uma pergunta: porventura isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Então, Joel transmite aos anciãos e a todos os moradores da terra esta palavra. Esta palavra era para Israel e todos os moradores da terra. Lembrando que nos últimos dias, que são os nossos dias, em todo o mundo tem um povo chamado igreja, que também é a casa de Israel, mas também tem judeus espalhados por toda a terra, planeta Terra, né? Por isso, esta mensagem não se limita somente a Judá, este Israel de hoje. Hoje é chamado de Israel. Naquele tempo era chamado de Israel, no tempo que Jesus veio, porque a casa de Israel já não era mais considerada povo de Deus, e a casa de Judá era a única considerada povo de Deus, assim como hoje, né? Hoje não se fala mais de casa de Israel, mas fala de Israel como nação, sendo os judeus. Só que a casa de Israel é a igreja. Então, e a igreja está espalhada por toda a terra, assim como os judeus, né? Por isto, esta mensagem não se limita somente a Judá, este Israel de hoje, mas a toda a terra. Em Joel, capítulo 1, versículo 2, Deus manda os anciãos do seu povo ouvirem a mensagem de Joel, mas a todos os moradores da terra escutarem a mensagem de Joel. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Qual é a diferença? Então, Deus diz para os anciãos: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Ouvi isto, anciãos de Judá, mas a todos os moradores da terra, escutai. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é um processo mecânico. Preste atenção o que diz o dicionário português sobre ouvir. Ouvir é um processo mecânico que envolve o sistema da audição, ou seja, não é necessário ter intenção para que aconteça. Então, você ouve, mas você não precisa ter a intenção que aconteça aquilo, né? Agora, escutar é um processo que exige interesse.
interesse. Então, escutar é um processo que exige interesse e atenção. Depende da vontade em prestar atenção para tentar entender o que está sendo dito, refletir e, depois de entendido a mensagem, o ensino, o conteúdo ensinado, concordar ou não com ele. Então, o escutar é isto, você vai ficar atento, querendo aprender o que está sendo ensinado. Você vai querer entender aquilo que está sendo ensinado. Depois que você ouviu, né, com atenção a mensagem, depois que você escutou com atenção, você entendeu a mensagem passada, aí você vai o quê? Você vai decidir, né? Você vai decidir se vai fazer o que está sendo ensinado ou não. E você vai decidir concordar ou discordar, aceitar ou não, fazer o que está mandando ou não. Escutar é indispensável para que haja uma aprendizagem de qualidade sobre as informações que lhe foi passada, ensinada. Escutar é indispensável. Por quê? Porque o escutar, você vai ter interesse de aprender. Você vai ficar atento para o que está sendo ensinado. Então, e você só vai aprender quando você está assim. Quando você escuta uma coisa sem interesse, aquilo entra no ouvido e sai no outro. Você não teve atenção, não ficou gravado na sua mente. Mas quando você escuta, você tem atenção. E quando você está atento, você vai aprender e você vai entender. E você vai ter capacidade de decidir o que você ouviu, se você concorda ou não, se você aceita ou não, e etc. As informações ou ensinos que são apenas ouvidos costumam ser facilmente esquecidas, ignoradas ou desprezadas. Entenderam? As informações ou ensinos que são apenas ouvidos costumam ser facilmente esquecidos. Por quê? Porque você não teve atenção suficiente. Você não estava atento, você não estava querendo ouvir, você não estava querendo aprender, você não estava nem aí. Então entrou no ouvido e saiu no outro. Você esqueceu com facilidade. Por isso Deus manda os anciãos de Israel ouvirem, já que nos nossos dias e naqueles dias de Joel, eles não creem no Cristo de Deus. Hoje no Cristo, né, naqueles dias, eles não estavam dando ouvido à palavra de Deus. Por exemplo, antes de Joel escrever este livro, aconteceu que o povo judaico estava desviado da fé em Deus, estava na idolatria. Então, por isso, Deus manda os anciãos de Israel ouvirem, já que nos nossos dias, os religiosos judaicos, os rabinos, eles não creem no Cristo de Deus, eles também não darão ouvido aos ensinos, mensagem de Deus que estão sendo ensinadas, avisos que estão sendo dados. Mas como Deus tem em toda a terra um povo lavado e remido pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, e que está atento, esse povo, né, o povo, a igreja verdadeira, está atento aos seus sinais e avisos para estes, Deus diz, para eles escutarem a sua mensagem.
os seus sinais, os seus avisos. Escutem atentamente o que eu estou falando. Aprendam e decidam, né? Escolher se querem obedecer ou não. Ainda em Joel 2:3, Deus faz uma pergunta para o seu povo e também dá uma ordem para eles. Joel, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, 2 e 3. Ouvi isto, vós anciãos, vou fazer só aqui a parte B. Porventura, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais, ou nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, aqui Deus faz uma pergunta. Isto aconteceu nos dias de vocês, no dia daquele povo que Joel estava escrevendo este livro, ou no dia dos pais dele. Mas isto o quê? O versículo 4. Aquela fome, aquela escassez de alimento. Então, o que aquilo aconteceu? Foi no dia deles ou foi no dia dos pais deles? Então, isto o versículo 4 aconteceu no dia dos pais deles. Então, Ezequiel, capítulo 14, você pode ler o capítulo 14 de Ezequiel, começando no verso 2, mas eu vou ler só um versículo. Começando no verso 12, você pode ir até o final, versículo 23, mas eu vou ler só o capítulo 14, o versículo 21, que diz assim, o Senhor diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Então aqui Deus está dizendo, se ele mandasse esses 4 maus juízos, que é a espada, guerra, a fome, escassez de alimento, a peste, doenças, e as feras, são as pessoas atacando seus próprios parentes, como é relatado aqui, que a mãe comia os seus filhos, e também os demônios, né, atacando as pessoas. Então, e feras mesmo, né, vindo do campo. Então, Deus disse isso aqui antes de Nabucodonosor invadir, ou melhor, levar todo Judá escravo para a Babilônia. Então, eles fizeram antes, ele veio, levou uma parte, só os jovens, só os mais novos, os que tinham linhagem dos reis, os mais sadios. Depois ele veio para levar todo o povo e fez um cerco, né? E rodeou a cidade de Jerusalém. E eles ficaram lá esperando o povo morrer de fome, ficarem fracos, sem comida. E depois que já estavam bem debilitados, eles atacaram e derrotaram, né, o povo e levaram escravo. E isto aconteceu antes da escrita deste livro de Joel. Então, por isso, Joel, Deus faz aqui a pergunta, aqui em Joel, né? Joel, versículo 2, parte B. Porventura, isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Aconteceu nos dias dos pais deles.
essa escassez de alimento, esta guerra, estas doenças. Por quê? Porque guerra, desculpa, porque as guerras e a fome traz doenças. E eles viveram isso. Então, por isso Deus faz essa pergunta, né? E isso aconteceu antes deles, foi no tempo dos pais deles. Aqui no versículo 4, Deus fala da economia de Israel e de todas as nações dos últimos dias. Então, lembrando, isto foi no tempo de Joel, mas também nos nossos dias. O que aconteceu com Judá antes de Joel escrever esse livro, que foi eles ficarem cercados, né, pelo exército babilônico, e eles ficaram esperando eles padecerem de fome, gastarem tudo que tinham, porque não podiam sair de Jerusalém, nem ninguém podia entrar para vender nada, e nem eles podiam sair para comprar. Então eles ficaram ao redor esperando o povo padecer de fome, e foi o que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Então, aqui Deus está falando da economia de Israel. Quer dizer, naquele tempo a economia era as lavouras e os animais. E se não tinha lavoura, porque os gafanhotos estavam devorando toda a plantação. Então, aqui são tipos de bichos que dão nas lavouras e matam, né? Então, ele diz assim, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. Locusta é um tipo de gafanhoto pequenininho, que ele come a planta todinha, ele fura todinha a folha. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. O pulgão é aquele bicho branco, né? Um insetozinho que a folha fica toda branquinha e mata a planta. Ele suga o alimento da planta e mata. Então, esses 4 bichos aqui, eles destruíram a lavoura e matavam, né? E os judeus ficaram sem este alimento. E isto vai acontecer nos nossos dias. No Apocalipse 6:5. Então, a economia de todo mundo vai padecer. Aqui no versículo 5 do Apocalipse 6, diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, aqui Deus está dizendo que a economia mundial, a inflação vai subir tanto que não poderemos comprar quase nada. A pessoa vai trabalhar um dia todo para comprar 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de açúcar e não vai sobrar nada mais. É isso que Deus está dizendo. Foi o que aconteceu aqui em Joel 4. Os insetos, né, devoraram a lavoura e ficaram sem alimento. Deus enviará para o mundo o seu exército destruidor
para destruir as plantações e a economia do mundo, como juízo para esta humanidade, por tudo de ruim que ela tem feito, tanto para a natureza como para as pessoas. Você pode ler isso no Apocalipse 11:18. Deus vai destruir este povo que tem destruído o mundo. Aqui em Joel 1:5 nos diz o seguinte: despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, porque tirado é da vossa boca. Então aqui Deus diz como estavam as pessoas neste tempo, as pessoas também como estarão nos nossos dias, né? As pessoas estarão distraídas ou distraídas. Eles não estão se importando com a sua vida espiritual. Aqui diz que despertai-vos bêbados. Quem está bêbado não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Quem está bêbado está distraído com as coisas deste mundo. E aqui Deus disse para o povo: despertai-vos, acordai-vos, ficai atento-vos, vigiai-vos, bêbados, pessoas sem discernimento, pessoas que não estão vigiando, pessoas que estão despercebidos, bêbados, despercebidos, bêbados sem atenção, bêbados sem discernimento. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho. Por quê? Porque tirado é da vossa boca. Vocês vão ficar sem esse vinho. Vocês vão ficar sem condições financeiras. Vocês vão ficar na miséria. Vocês vão padecer fome. É isso que Deus está dizendo aqui. E aqui em Mateus 24, os versículos do 37 ao 39 nos diz assim: Jesus nos disse assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo que essas pessoas que estão só na distração do mundo, que são nas festas, nas bebedeiras, né? Nas orgias, nas coisas deste mundo, voltado para este mundo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, estavam despercebidos, estavam tranquilos, para eles tudo estava muito bem neste mundo.
Eles não creram na mensagem de Noé, eles não creram nos avisos de Deus, eles não perceberam. Mas a morte para eles estava às portas, eles estavam se divertindo, estavam casando, estavam bebendo, estavam nas festas, estavam curtindo a vida como se nada estivesse acontecendo, e hoje é a mesma coisa. E é isso que aqui Joel estava dizendo. Despertai-vos bêbados. Isso, muitos estão embriagados com as coisas deste mundo e precisam despertar-se, abandonar este mundo, abandonar essas coisas, desapegar. O que aconteceu no tempo descrito por Joel com o povo de Deus está voltando a acontecer nos nossos dias, em todo o mundo. Então, o que aconteceu aqui está acontecendo agora. Joel 1, do 6 ao 8, nos diz o seguinte: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide, a vide é a casa de Judá, uma assolação, quer dizer, destruiu, e tirou a casca da minha figueira, que é Judá. Despiou-a toda e a lançou por terra. Destruiu. Os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que estava vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Então, Israel agora estava lamentando, mas eles estavam embriagados com as coisas do mundo, sem querer Deus, sem dar lugar a Deus na vida deles. E para eles apareceu de repente, pois eles não esperavam, a destruição. E é o que está vindo para o mundo hoje. E muitos da igreja estão como este povo nesse tempo. A destruição está chegando. E como Deus diz assim aqui, não é? Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Tão grande, não tinha número. Os seus dentes são dentes de leão, poderoso. E tem queixadas de um leão velho, quer dizer, um leão velho, um leão que sabe lutar, já tem costume. Fez da minha vide uma assolação, destruiu. Isso aqui está falando da nação dos babilônios, né? Está falando do Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém e levou eles escravos. Então, versículo 8, lamenta com a virgem, como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Mas se é o povo de Deus, por que Deus permite estas coisas? Porque o povo estava afastado de Deus. O povo adorava ídolos, adorava a mãe do céu, adorava a idolatria, estava na idolatria, afastou-se de Deus. E toda vez que nós nos afastamos do nosso Pai, estamos dando legalidade a Satanás agir na nossa vida. E ele vai agir, porque nós damos lugar. Então, em Joel 1, do 6 ao 8, fala da Babilônia levando os judeus escravos, levando a figueira para a Babilônia com muito poder e autoridade. Então, os babilônicos tinham este poder, esta autoridade, porque o próprio povo de Deus deu este poder, esta autoridade para o inimigo. E é o que está acontecendo hoje. A igreja está apostatando da sua fé em Deus, está buscando como bêbados as coisas deste mundo, estão embriagados
pelas riquezas, é a igreja Laodiceia, só quer saber das riquezas deste mundo. E o inimigo está vindo com força, um grande exército sem número. É o exército do diabo, o sistema do maligno. Está vindo para cima da igreja, está vindo para cima do povo e o povo distraído. Mas de repente vai ser tirado deles esta bebida. E eles vão acordar, vão ficar lúcidos, vai ser tarde demais. Por quê? Porque o remanescente já tem ido embora. E aqueles que estavam embriagados com as coisas deste mundo vão acordar do seu sono espiritual e não vão ver mais o remanescente. E aquele grande exército que foi contra o povo judaico naquele tempo está vindo para perseguir a mulher do Apocalipse 12, 6. E ela vai ser perseguida. Versículo 9. Foi cortada a oferta de alimento e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, e também a romeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Que está falando dos nossos dias também. Tudo está acabando, o alimento está sendo destruído. Tudo está se cumprindo como aconteceu aqui, mas o povo de Deus está embriagado com as riquezas deste mundo, não está conseguindo ver, não quer nem ouvir a palavra de Deus. Então, o versículo 8 fala de Judá, está triste. Por quê? Sem alimento, sem suprimento e sendo levado escravo para a Babilônia. Meus irmãos, é triste. Os versos do 9 ao 12 nos fala da escassez de alimentos. Depois de uma guerra, o que resta para os que sobraram é somente miséria, né? Então, depois de uma guerra, aqueles que não morreram, aqueles que não fugiram para outras nações, aqueles que ficaram naquele lugar, o que é que vai ter? Só miséria, não vai ter nada mais. E é por isso que descreve aqui, né? Não restou mais nada. Então, os que não foram levados escravos, os que não morreram na guerra de fome, pela espada, os que não fugiram para outras nações, ficaram naquele lugar, não vai ter mais nada para comer, né? Então vão padecer. Então Joel do 13 ao 14 nos diz o seguinte: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então, aqui é um chamado ao arrependimento. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai haver mudança.
não vai haver perdão, não vão ter prosperidade, não vão ter vitória. Então, para termos vitória contra o mal, para termos prosperidade, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, reconhecendo os nossos erros e confessando ao Pai Eterno. No versículo 15, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, o versículo 15 nos diz que o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação. Então, os judeus ainda hoje estão na embriaguez, né? Estão bêbados com o mundo. E o dia do Senhor está vindo. E a nação poderosa marcha contra eles e contra nós, a igreja, e contra todo mundo que não se curvar ao sistema. O dia do Senhor virá como uma destruição. Os versos do 16 ao 20 nos diz assim: porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? O mantimento está cortado. Então, o verso do 16 ao 20 nos diz, nos relata como será este dia da terra. Este dia na terra será como uma destruição. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Significa que não tem água. Os celeiros foram assolados, destruídos. Os armazéns derrubados, saqueados, porque se secou o trigo, se acabou. Como gemem os animais, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. A seca, né? Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, estão morrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama destruiu todas as árvores do campo. Nós estamos nessas chamas que estão destruindo as árvores, estão destruindo as plantações. Aqui no Brasil mesmo está pegando fogo, mas ninguém nem fala mais, né? Uns 2 meses atrás falaram muito, mas agora não falam mais. Então, isto já está se cumprindo. O versículo 20 diz assim: também todos os animais do campo clamam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então, primeira trombeta, fogo, saraiva, destruição das plantações. Segunda trombeta, destruição das águas. Terceira trombeta, destruição das águas doces. Quarta trombeta, o sol escurecendo, uma terça parte. A lua e as estrelas também. Daqui para frente vai haver destruição somente. Mas Deus nos chama ao arrependimento. Você que não está em comunhão com o Pai, se arrependa.
se volte para Ele antes que seja tarde, porque o dia do Senhor está chegando, e Ele vem rápido, e Ele está chegando, mas para os verdadeiros filhos de Deus, será dia de vitória, será dia de glória, será dia de alegria, porque nós seremos tirados deste mundo de horror. Que o Senhor nos abençoe. Mande esta live para frente. Fale a outras pessoas que Jesus está voltando. Faça a sua parte. Tenha comunhão com Cristo. Estude a palavra dele todos os dias. Mastigue essa palavra durante todo o dia. Tenha a seu momento na presença de Cristo. Se tiver condição, jejune. Se aproxime de Deus, faça a sua parte. E você que ainda não tem Cristo e quer receber, então ore comigo, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, mande esta live para outras pessoas, compartilhe, e assim você estará fazendo também a sua parte. Então vamos orar. Se você quiser receber Jesus como Salvador, ore comigo. Pai, eu ouvi esta mensagem e eu entendi que eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. E eu te convido, meu Jesus, para entrar no meu coração, para fazer morada na minha vida. Eu não quero que o Senhor fique do lado de fora da minha vida, batendo a porta do meu coração. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, e fique dentro dela, mudando, tirando tudo que não presta que tem dentro de mim, todos os maus pensamentos, todos os maus desejos, todo o desejo da carne. Tire tudo de mim. Eu lhe peço perdão dos meus pecados e me ajude a fortalecer-me no Senhor para a sua vinda. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Levou as minhas enfermidades, levou os meus pecados sobre o Senhor. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Cristo, você é salvo. Faça a sua parte. Mande esta live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. E até o próximo estudo. Até sábado.